Fala Expert, estamos aqui em mais um episódio do Fala Expert, esse podcast que é patrocinado pela Expert Pack, indústria de embalagens, que está aí à disposição para atender diversas aplicações, diversos segmentos. E a gente está hoje com um expert de peso, de alto nível, como sempre temos aqui nessa mesa, e que aceitou esse convite gentilmente. Eu estava falando com ele mais cedo que ele é um expert da vida. Apesar da trajetória profissional dele, muita gente acompanhar através das redes sociais, são quase 50 mil seguidores, mas a trajetória pessoal também, ele divide isso nas redes sociais. E hoje a ideia é a gente escutar o expert Leandro Canassa, que aceitou o nosso convite. Obrigado, Leandro, por estar aqui junto com a gente. Ô, Loreto, foi uma satisfação, né? Primeiro, quero agradecer, parabenizar. Hoje eu tive, ontem e hoje, a oportunidade de estar conhecendo, né, a indústria de vocês, o legado que vocês vêm construindo, a mensagem que vocês querem trazer, que é muito mais do que uma embalagem, muito mais do que um simples bag, né, que é o produto que a gente adquire de vocês, de estar levando isso junto com a nossa marca, com a nossa semente, gerando segurança, né, movimentação do nosso produto. Então é um prazer estar aqui falando, né, um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira, da minha história, da minha resiliência. Então acho que são parcerias que vêm para somar no nosso negócio de comum acordo. Eu acho que a Expert casou muito bem com a nossa posição no mercado, né, de criar algo diferente, de sair da caixa, de fazer com que o agro atinja um outro patamar, né? Eu falo que quando a gente vai num supermercado, eu gosto muito de dar esse exemplo, a gente às vezes compra o que a gente vê, o que a gente deseja. E eu falo muito das vezes, a gente chega numa gôndola do supermercado, você vai na embalagem mais bonita, aquela que o morango está escorrendo, sim, então, que causa o desejo. E essa movimentação de parceria que a Canassa teve com a Expert ajudou no sucesso do nosso crescimento, principalmente pela coloração dos bags, sim, pela qualidade do bag. O nosso bag hoje, quando ele é posicionado dentro de um distribuidor, dentro de um agricultor, faz com que ele fale, cara, vamos tratar essa semente diferente, olha a embalagem disso aqui, olha o rótulo que veio nisso aqui. Dentro do distribuidor, no caso, eu falo nas situações de que o produtor chega a retirar dentro da revenda, quando o cara abre o barracão, o galpão, aquele bag diferenciado, ele tem um valor diferente. Às vezes é a mesma variedade, mas o cara fala, não, eu quero esse bag verde, eu quero isso aqui dentro do meu negócio. Numa possível reutilização, porque o bag, a gente veio comentando isso sobre a sustentabilidade do produto, né, que você me mostrando toda a tecnologia e o que é embarcada numa simples produção do bag, de costura, da resistência, da qualidade do tecido, das tramas, das tranças, da segurança em si, que isso traz para o nosso negócio, e de repente o produtor só tirar aquilo ali, despejar numa plantadeira e jogar fora. Dói o coração, aquilo, né? Dói o coração, porque é muita tecnologia embarcada, é muito investimento em equipamentos para formar aquele bag. Então, assim, muitas das vezes eu pensei, igual eu te falei, eu falei, cara, não tem um jeito de criar alguma coisa que eu possa pegar esse bag de volta, porque é muito investimento embarcado para ser descartado, ou queimado, ou jogado fora. Né? Então, eu valorizo muito, isso valorizou muito o nosso negócio. Então, vocês são as pessoas que... É uma empresa de cultura que trouxe para dentro do nosso negócio. Cara, nós estamos juntos, você é um cara que tem visão, que quer mudar o patamar, então isso tracionou muito o nosso negócio. E eu acho que isso veio complementar, Leandro, porque a gente tem visões de cultura de empresa muito parecida, né? Valores de inovar, de gerar valor de verdade para os nossos clientes. É o que eu já tinha te falado, a gente não troca dinheiro por embalagem. A ideia é que, de fato, a gente te ofereça uma embalagem que potencialize a tua empresa, né? Movimentar o teu negócio. Então, eu acho que isso não seria possível se não tivesse a tua cabeça engenhosa por trás, pensando que, olha, a gente pode, né, desenvolver um bag diferente, colocar produtos diferenciados no mercado. Então, quando você desafiava a gente, falando, olha, vamos pensar fora da caixa, como a gente diz aqui, vamos pensar fora do bag, a gente se sentia encorajado.
em gerar valor, efetivamente, para a tua marca. E assim, a gente fica muito feliz de construir essa trajetória junto contigo. Eu falava e lembrava, né, quando a gente se conheceu num congresso lá em Curitiba, eu acho que isso já fazem mais de 5 anos ali. O meu primeiro ano de produção. Assim. E numa humildade muito grande, a mesma humildade que eu vejo hoje. Então, os teus volumes, eles se desenvolveram, a tua empresa cresceu, né? Você hoje tem realmente uma potência ali no teu segmento, e eu acho que isso é muito fruto dessa personalidade que a gente quer conhecer um pouco mais, né? Então, já partindo para um pouco mais esse viés de te entrevistar, de entender, conta um pouco assim, velho, o que te move, como é que começou essa trajetória sua? Eu sei que você já falou em outros podcasts, já contou detalhes, mas de uma maneira geral, assim, quem que é o Leandro Canassa, sabe? Conta pra galera isso. Então, o Leandro, né, hoje sou um jovem aí, já entrando na era do senhor, né, dos 40 anos. Eu acho que a gente veio comentando muito aí nesses 2 dias que a gente passou junto. Eu acho que agora eu atingi o meu grau de maturidade, de entender a dor do crescimento, realmente, né? Igual a gente falou ontem da bandeira do Brasil, ordem e progresso, nosso modelo foi o contrário, progresso e ordem. Eu acho que a vida do empresário é essa. Você monta num cavalo disparado e o negócio está dando certo, você vai, depois você organiza. Não tem jeito de você organizar um processo sem ter a dor do que resolver, do que organizar. Então, o Leandro é esse jovem, né, sonhador, mas sempre muito preocupado em criar o seu negócio com o pé no chão, sempre olhando para o mercado, olhando para as dores né? Eu estou no setor agrícola, de sementes, de químicos, defensivos, sempre olhando para o setor, quais são as deficiências, quais são os gargalos que as dores que o meu cliente-alvo quer, o que ele precisa para estar levando para ele, e inovar além disso. Então, o Leandro é um cara que acorda cedo, né? Às 4 da manhã, né? Toma aquele meu banho gelado lá para dar aquela despertada. Isso faz parte do meu movimento. Seu ritual, meu ritual, né? O cara, quando ele é focado, ele é determinado, ele se preocupa com a imagem, com o corpo, com a mente, com a família. Então, eu gosto de começar, é o tempo que eu tenho para planejar a minha semana. Né? Então, eu já começo às 4, onde o celular não toca, onde você tem uma academia, que eu vou para a academia, são poucas pessoas que estão ali, ou praticamente ninguém. Então, você tem aquele tempo focado, é onde eu escuto os podcasts de sucesso, inclusive assisti a matéria que vocês vêm criando aqui nesse momento de vocês, que traz muito sobre o que é empreender, o que vocês estão querendo levar para o mercado de diferente. Então, esse momento eu tenho comigo como o meu momento de preparação e saber como é que eu vou começar o meu dia. Né? Muito mais além do que um esforço físico, muito mais do que cuidar do corpo e manter a aparência. A parte estética, né? É muito mais a mente. Eu falo que eu preciso pôr o sangue para circular, porque é ali naquele momento que me dá o tesão de começar o dia. E ali eu já começo a disparar as mensagens para a minha equipe. Né? Não interessa, eu falo que a gente não tem horário, é 7 por 1, 30 por 1, então assim, na hora que eles acordarem, eles vão ver a mensagem, já vai começar o dia já acelerado. Na mesma energia, né? Eu gosto de direcionar muito os meus pensamentos, o que eu acho que não está legal, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que construir, ou o que a gente tem que mudar, né? Então Deus me deu um poder assim de sentir as coisas rapidamente, de consertar alguma coisa que eu vejo que não vai... Mudar a rota, né? Vai dar merda lá na frente, mudar a rota, corrigir rápido, né? Resolver um problema rápido. Então, eu começo às 4 da manhã, dou o meu treino, tenho ali aquele meu momento meu de conversa comigo mesmo, faço a minha levanto da cama, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus para que eu possa resolver aquele problema do dia, porque eu sei que vai ter problema. Né? Nós somos resolvedores de problema. Então, a vida nos prepara a empreender isso, é corrigir, é direcionar, é criar rota, né, para que o nosso negócio aconteça. Então, eu comecei em 2011, né, eu gosto de contar, e para as pessoas que assistem, né, você está falando muito de rede social, eu sou um cara que... Eu não ganho nada com isso, né, mas acho que Deus... Ferramenta de trabalho para você. O meu prazer é poder colaborar com as pessoas, mostrar muito mais do que coisas materiais, muito mais do que só uma empresa. Um jovem que gosta de criar coisas novas, gosta de ter o desafio de... Ambicioso, né? De construir. De produzir, de construir, né? De cuidar de pessoas, ter pessoas melhores do que eu falei. A minha visão é, a gente não caminha sozinho, a gente não cria um império sem ter pessoas melhores que você. Sim. Nós
temos que ter a humildade de enxergar onde são as nossas deficiências e está tudo certo. Né? Então, se eu não sei falar inglês, eu vou ter um cara que fala, um cara que vai comunicar fora. Eu não sei a gestão, às vezes, da parte financeira, eu tenho um cara, um CFO, que coordena todo o projeto, toda a estrutura. Então, o Leandro começou em 2011 com uma portinha de 20 metros quadrados, e eu conto isso com muito orgulho. Quantos funcionários tinha aí nessa época? Um funcionário, uma única funcionária. Eu cito ela em todos os podcasts, que é a Luciana. Vocês podem olhar no meu olho, que o meu olho ele brilha quando a gente lembra que as dificuldades do começo, né? De ter uma profissional também que vestiu a camisa. Tá contigo até hoje? Tá comigo até hoje. Ela é a pessoa de mais alta confiança, né? Dentro do processo. E eu digo para ela todas as vezes, porque nós estamos vivendo a dor do crescimento que eu te falei. A mudança e o crescimento, a correção da rota não quer dizer que a gente vai organizar, ordenar. A primeira coisa que vem a situação é o caos. É o caos. Então, é onde que te mostra, onde você tem que mudar pessoas que às vezes não querem entregar mais que aquilo e está tudo certo. Elas conseguirem entregar o melhor delas até aquele momento, fizeram o seu momento. A gente tem que saber, eu tenho que saber entender isso como líder, como gestor, como CEO do processo, como dono. E eles também têm que ter a capacidade de chegar à humildade e falar, cara, eu não consigo entregar mais do que isso, eu não consigo mais somar na canastra. E chegou no momento que eu tinha que ter uma conversa com ela, falar, ó, você está disposta a se capacitar mais e aprender a seguir em frente comigo? Eu criei situações para que ela falou, cara, hoje ela vai pedir as contas. Ela já tem uma estrutura familiar que já dá uma condição financeira muito boa, ela já tem a parte do esposo dela, que tem uma grande indústria como se fosse uma metalúrgica, né, de estruturas metálicas, uma pessoa também que veio do nada. Então, assim, a gente não contrata só uma pessoa, a gente contrata a família, né? Então, quando você tem uma profissional dessa, que você instiga ela, fala assim, hoje ela pede a conta. Então, assim, ela sempre foi me mostrando, falando, eu estou com você até o último dia, se der errado, eu estou contigo até o final. Então, isso fez com que eu seguisse, né? Então, comecei na portinha. Da Luciana para quantos funcionários hoje, Leandro? Cara, passa dos 200. Hoje eu achei que eu nunca ia chegar no nível de não conhecer os meus profissionais. Eu falo que nível de indústria mesmo, né? Sabe o nome da galera? A gente não consegue. Às vezes você entra numa unidade, eu gosto de andar todos os dias quando eu estou na indústria. Gosto de pegar na mão, cumprimentá-los, dar um bom dia. Tem funcionários que eu falo, às vezes vai ser o melhor bom dia que você vai receber. Bom dia, eu passo aquela energia. Eu vi você fazendo isso hoje na produção com todos os colaboradores que você cruzou. Eu quero passar aquela... Fala, cara, eu tenho um melhor patrão aqui, eu tenho uma pessoa que me dá condição, eu valorizar, né? Eu sentar com eles no chão de fábrica e comer uma marmita, você entendeu? Entender o que está acontecendo na operação, por que seu uniforme está sujo, nós falamos da roupa amarrotada. Foi, verdade. Eu não aceito, porque eu acho, só fazendo uma chave, nós viemos falando da roupa amarrotada, eu acho que a roupa em si não é nem um tecido, não é nem um pano, a gente estava falando muito de uniforme, de posicionamento, de postura, de ergonomia, né, que isso... a gente é muito avaliado a primeira impressão é a que fica. O corpo fala. O corpo fala, a postura fala, o gesto fala, né? Então, assim, cara, por que você veio com o uniforme amarrotado? Não é a questão de simplesmente você ter que passar o ato de passar a roupa, mas você se mostrou que você está com um problema em casa, ou sua esposa não organizou o seu uniforme, não é sendo machista, mas geralmente é a mulher que faz esse processo, ou uma cuidadora, né, com todo respeito. Então, você não se organizou, você não... Por que está amarrotado? Você tinha que estar com a sua camisa. Não se planejou, né, cara? Você não se planejou, então você já começou o seu dia mal, errado. Você não quer ir embora. Eu cheguei para um funcionário, você quer voltar para sua casa? Você não está bem hoje? Você não está bem hoje, cara. Olhar para você, ver que você está destruído, amarrotado, passa uma impressão ruim. E volta naquele lance que a gente falava de energia, né? Que é você conseguir perceber que não é pela questão estética. Quando a gente fala de treino, de cuidar do corpo, de pensar no ser humano com um olhar 360 graus, às vezes uma roupa amarrotada, é o que você falou, representa um momento de caos na vida pessoal da pessoa. E aí o teu gesto de se aproximar, de entender, de perguntar, através de um detalhe como esse, pode ser o papel realmente de líder, Sim. de apoiar, de repente o cara falar, cara, tô com um caos, tô com um problema em casa. Bom, e isso representa muito para quem escuta, para quem tem esse gesto. Assim. Então, assim, o nosso sucesso, o crescimento,
ele é o básico bem feito, mas sempre olhando para os detalhes. Eles fazem a diferença. Então, desde do meu produto, do meu pessoal, da minha equipe, enfim, de todo o conjunto. É um conjunto, né, eu falo que eu tenho que sempre trazer para o meu cliente um momento de experiência, seja visual, seja de pegar, de tato, de textura, de entender o que é o processo. Esses dias entrou um cliente na nossa indústria, falou: Leandro, eu vim na inauguração e fiquei com aquela cena na minha cabeça. Você criou um momento de experiência, uma empresa asfaltada, limpa. Eu estava lá. Toda verde, arborizada. Você é um cara que comprou uma canariense Eu sei que você é acelerado no processo. Você poderia muito bem comprar uma muda de uma canariense, só que você não ia ver ela crescer. Então, eu sou muito assim, imediatista, mas sempre pensando. Falei, cara, eu preciso aproveitar esse momento, né, dessa minha gestão, do que eu estou criando para o mercado e acelerar esse processo com uma perspectiva diferente, né? Causar isso aí. Eu sei que isso aí eu incomodo as pessoas, respeito os meus concorrentes, tá? Eu sei que cada um tem um modo de coordenar, não tem o certo ou errado, não tem um manual para conduzir uma empresa. Então, esse cliente entrou e falou: Leandro, eu vim na sua inauguração e eu vi que tinha um trator no canto com uma barra de um pulverizador daqueles de arrasto, merejando uma tinta preta. Eu falei, cara, o cara pintou o asfalto. Porque quando em processo de obra, eu tinha um terreno muito argiloso e o asfalto você vai fazendo por tranche, caminhão movimentando e muita coisa, operação da indústria também ao mesmo tempo. Ele falou, cara, você pintou o asfalto, você imagina? Eu falei, cara, imagina o produto, né, que esse cara está criando. Se o caminho do negócio, a estrutura está tudo bem montado, higienizado, imagina o produto. Então, eu falo que a gente veio para inovar isso aí e trazer mais qualidade para o nosso negócio e para o agro. Então, o Leandro saiu de uma porta voltando sempre a isso aí, vou conduzir agora. O Leandro sai de uma porta de 20 metros quadrados com um funcionário, hoje com mais de 220 colaboradores, sempre aumenta. Eu estava falando aqui que eu não consigo mais conhecer o meu pessoal, mas sempre ando na indústria, sempre dou aquele bom dia, sempre faço os caminhos diferentes, inversos, para ver se tem alguma coisa fugindo da operação, como a gente, né, o olho do dono que engorda o gado, isso é factível. Né? Então, a minha presença ela tem peso no processo, porque as pessoas sabem da minha exigência, né? E, cara, eles vibram também com isso, com essa cobrança. Eu, esses dias, pedi, né? Nós temos as câmaras frias, né? Onde a gente é o que mantém também a qualidade da nossa semente. A gente permanece seguindo com essa preocupação mesmo. Posicionamento, né? Você fala, a sua semente é reconhecida por um alto padrão de qualidade. Isso, assim, hoje é uma obrigação. Qualidade é obrigação, mas a gente sabe que a maioria não entrega isso. Tá? E tá tudo certo, não estou aqui para questionar isso. Eu estou preocupado com o meu negócio. A posição da sua empresa. Exatamente. Então, esses dias chegou, eu falei, cara, eu quero um cara só para limpar a porta, esfregar isso aqui, eu não quero nada sujo. Porque isso aqui eu acho que veio de casa, cara. Você acordar e você chegar em casa e deitar numa fronha limpa, num travesseiro limpo, num ambiente, aquilo te proporciona mais um conforto, te descansa. Então é o que a gente quer levar, a nossa pegada de aqui tudo é limpo, aqui tudo é de qualidade. Então a gente tem essa preocupação. Então isso fez com que a gente tivesse uma curva de crescimento e eu consegui passar isso. Como passar isso nas redes sociais para o meu cliente que acorda comigo? Então o Leandro ele acorda às 4h, malha, faz o seu dever, o seu devocional e sai para a briga, para o jogo. Né? Então, a gente constrói isso aí. Então, de 2011 a 2013, a Canaça ela vem num crescimento assim, bem pequeno, tímido, mas o Leandro sempre observando o mercado. Então, eu fui um abençoado de Deus que eu tive a oportunidade de conhecer a maioria dos meus concorrentes. E hoje, eu falo concorrentes, acho que eu concordo comigo mesmo, sim. Eu acho que eu sou o meu maior concorrente, sabe? Eu tento me desafiar a cada dia, eu não estou preocupado, assim, o que o A, o B, o C está fazendo, mas a gente
a gente preocupa muito com o nosso negócio. Então a gente cresce de 2011 a 2013 bem tímido, a gente faz uma reformulação de marca, de brand, de como posicionar a marca, se realmente ficava canaça ou mudaria o nome. Eu tinha um negócio comigo, até a própria Luciana falava, quando eu comecei a minha trajetória, eu trabalhei com meu pai 6 meses, fui demitido pelo meu pai. Sério, né? Isso aí? Eu fui mandado embora da empresa do meu pai, né? Então, isso me trouxe... Cada pancada que a gente leva, eu falo que eu vivo de pancadas. O meu crescimento é por conta dos problemas que eu tive, como sair deles e como mostrar que isso aí não é uma barreira na minha vida, né? Então, eu trabalhei com meu pai 6 meses, tive essa grande oportunidade dada por ele, e essa grande oportunidade também de ter me botado para fora, né? Eu conto isso com muito orgulho. E, ao mesmo tempo, encarar uma barreira no mercado. Falei, cara, se ele não serviu nem para o pai dele, vai servir para quem? Se nem o pai dele acreditou no processo. Essa é verdade. Você entendeu? Quem iria abrir portas para o Leandro? Você mesmo abriu sua porta. Exatamente. Então, assim, eu trabalhei com meu pai 6 meses, abri a portinha em 2011 com mais uma funcionária. Em 2013 a gente faz a reformulação de marca e brand. E eu fui entendendo que, para mim crescer, eu tinha que sair da porta, tinha que sair da minha zona de conforto. Porque as pessoas que estão mais próximas de você, as que conseguem ou te dar uma rasteira, ou não te apoiar, né? A rasteira, ela vem né? Só consegue quem está próximo. Sim. Então, eu entendi que tá tudo certo, beleza. Quanto mais longe eu andava, mais eu vendia. Quanto menos conhecia da minha história, mais as coisas aconteciam. E é engraçado, né, a gente falar isso, né? Porque como é que você chega numa região que ninguém te conhece, que você conta a sua história, conta o seu negócio... Você consegue prosperar, né? E o negócio acontece. Então eu falei, cara, eu tenho que andar longe, aonde ninguém quer ir, aonde eu brinco aqui, onde o povo é feio, a cidade é quente, não tem onde dormir, o lugar de almoçar, fazer as refeições também é muito caótico, então eu gosto de estar no caos. O Leandro, ele cresce no caos, ele gosta desse movimento de falar, cara, eu vou desafiar a natureza, como se diz, né? O processo, né? Então, isso demora, mas ele traz, o trabalho ele devolve nesse sentido. Então, eu entendia que não adianta eu ir num lugar que ele já está bem, né? Assistido, né? Bem assistido, eu vou ser só mais um. Eu preciso ser referência em algum lugar que não tenha nada. Tudo que o Leandro construiu, né? E a minha equipe construiu, você pode olhar que é tudo muito bem posicionado em lugar que eu falo assim, cara, isso aqui vai ser disruptivo e inovador nessa região. Então, eu sempre construo em lugares que eu possa falar, cara, isso aqui vai tracionar a minha marca, aqui passa tantos veículos por dia, aqui é próximo de um lugar turístico, eu tenho que estar na cara eu tenho que estar sempre ali na prateleira, sempre sendo observado, sempre sendo desejado. Esse é o lema do negócio. Então, o negócio foi crescendo desta forma. Então, eu trazia pedidos para encarteirar numa loja, comecei na cidade do interior, Silvânia, no qual eu tenho uma gratidão enorme, né? Mas ali foi só um começo, né, do meu negócio. Comecei ali porque meu pai até então tinha um escritório de planejamento, construiu uma história ali desde 1992. Então, eu achei que ali eu poderia usar como usar o meu pai como veículo, né? Já ter ali talvez uma base. Ter criado os caminhos e eu usar o nome dele como porta, para abrir portas, né? Mas eu vi, cara, que isso estava me prejudicando, né? É filho do fulano, tem condição, não precisa. Eu sempre fui um cara muito assim, de certa forma vaidoso, né? Sempre cuidei do meu corpo. Eu gosto de ter se eu puder ter, eu gosto de ter um carro bom, eu gosto do conforto. Se não puder ter, tá tudo certo também. Mas Deus sempre me deu a possibilidade de conseguir as coisas que eu sempre quis. Então, aquilo que eu te disse ontem, você tem que tomar muito cuidado com o que você pede a Deus. Ele escuta. Ele escuta e ele fala, você quer isso aí? Então agora você aguenta o peso. Então, hoje eu estou no momento só agradecer, não quero mais nada, quero organizar o processo, né, porque cresceu muito. Então, o Leandro traz em carteira todo pedido, cria uma carteira de cliente fora, leva a marca fora, tira aquela coisa da cabeça, porque eu falava muito para a Luciana, ela falou, Leandro, você tem vergonha de falar o canaço? Eu falei, eu não tenho vergonha de falar o canaço. O problema é que nós não temos um laço, nós não temos um caminho, nós surgimos do nada. Sim. E quando
você atende o telefone e falava, olá, eu sou a Luciana da Agrocanastra. Aí o cara falava assim, o quê? Agrocanastra, cachaça, cana. Cara, eu ficava puto com aquilo ali. Então me escorava no nome da empresa do meu pai para me abrir porta. E sou o filho do fulano da empresa tal da Agrocanastra. Era o último nome que eu falava. Ela falou assim, ou você muda ou você enfrenta e constrói a sua marca. Aí aquele me deu um... E aí eu enchi a boca para falar, aqui, então nós vamos mudar a entonação. Aqui é a Luciana, aqui é o Leandro da Agrocanastra Sementes. Boa. Então, repete 3 vezes para a pessoa memorizar e tá tudo certo. Falar errado também, uma hora vai ter que falar certo. Sim. E a origem do nome, né, ela veio da minha meu sobrenome veio da minha mãe, né, da minha avó, a mãe da minha mãe, da minha parte materna, minha avó, origem italiana. E era um nome muito forte, né? Porque eu fui uma criança que tinha muito mais que frear do que puxar. Então, fazia as artes como de criança mesmo, tudo era canaça. Tudo era canaça, não existia Leandro. Sim. Eu ia para a diretoria, escola, tudo era o canaça faltou aula, o canaça pulou o muro, o canaça arrancou a fechadura da porta, o canaça bateu no fulano. Então, eu falei, cara, eu tenho que usar isso aí. Eu gostava muito de fazer esporte, jogava meu tênis, então assim, era canaça, não existia Leandro. Sim. Então eu falei, cara, eu tenho que usar esse nome, né? Então eu tenho que construir um legado com essa marca, eu tenho que criar uma marca com esse nome. E quando você fala do sobrenome e cita, eu acho que outra base fundamental aqui, aproveitar para mandar um abraço para dona Selma Canassa, porque realmente eu acho que sua sócia, né? Mas eu acho que você tem a honra de ter como sócia a sua mãe, né? Sim. Que é uma pessoa incrível também. E que eu acho que esse legado que vocês constroem juntos aí é um negócio muito bonito. Eu consegui, né, em vários contatos que nós tivemos, ver o profissionalismo, como vocês se referem, então dentro do ambiente de trabalho, né, enquanto sócios mesmo. E assim, me fala um pouco da importância dela hoje, Leandro, para a tua vida pessoal e para o teu negócio também. Você quer me fazer chorar. Não, pô. É que não dá para falar sem ela, né, velho? Não dá. Uma mulher realmente incrível. Hoje, dando a continuidade, né, onde a minha mãe entra nessa operação. Então, o Leandro começa a encarteirar um negócio, sendo bem prático, 2013, o negócio cresce, tá? E em 2018 para 2019, surge a oportunidade de expandir numa região totalmente bairrista, conservadora, aonde existia somente um portfólio de sementes pequeno. Eu fui para uma região, a noroeste do estado de Goiás, Itaberaí, que me abraçou também. Fica aqui o meu abraço, né, para o pessoal de Itaberaí que abraçou, né, o Leandro como persona, a Canassa como empresa. Então eu fui para uma região que eu cheguei lá e falei, cara, o que eu vou vir vender aqui? Tinha 2 variedades que performavam numa concorrente, variedades produtivas, na época muito boas, e eu vinha no mercado, né, comprando semente de terceiros, que não tinha aquelas 2 variedades. Então eu tinha 2 formas de enxergar. Ou eu ia embora e me calava, me quietava, ia para uma outra região, ou eu desafiava aquela região de trazer para os clientes e produtores que existia materiais e variedades mais produtivas. Era só saber como posicionar, Sim. Era só saber como educar aquele mercado, Exatamente. Né? Então eu falei, cara, vocês têm que sair dessa bolha. Sim. Não existe só isso aqui. Tem isso aqui que é algo melhor, que pode tracionar, escalonar a colheita, aumentar a produtividade, enfim. Novas biotecnologias, né? Tanto para pragas e ervas daninhas e de cultivo. Então eu levei isso aí para aquela região e foi um trabalho de formiguinha. Mas me abriram as portas, falaram, não, vamos escutar esse jovem que chegou. E quando você chega numa região, cara, um cara jovem, de onde que apareceu isso? Um forasteiro. Então, demora, eu falo que cada projeto que a gente cria são 3 anos para a gente conseguir consolidar o negócio. Sim. Então, o que eu deixo para os jovens aqui que estão escutando, cara, não tenha pressa. Né? Se tem atalho, né? Se quer ir rápido, vai devagar. Eu deixo esse lema, você entendeu? Não adianta você percorrer 100 metros para depois ter que voltar a 50, isso você poderia ir aos passos largos e chegar e percorrer 85 sem ter que voltar para trás. Perfeito. Então, eu levo isso muito hoje pelas pancadas que eu já vivi. Então, a região de Itaberaí, noroeste do estado, me abraça. Leandro se enraiza ali, construir até o meu local de moradia em todo o processo.
conseguir entender as dores dos produtores, passar essa confiança, né? Então, foi o tracionador de marca e de posicionamento, porque foi onde eu via que eu poderia virar um grupo mais à frente, porque aí, pela revenda, eu já comecei a trabalhar com a linha de crop, defensivos, fertilizantes, a área de especialidades, nutrição foliar, enfim, fechar o pacote para o produtor. Já que eu estava ali indo para aquela região, eu poderia oferecer todo aquele nosso serviço, todo o nosso produto. Então, e entendia que era uma região que demandava muito crédito. Então, o Leandro vai para o mercado também de capitais, procurar alternativa para que pudesse fomentar aquela região, que tracionou bastante, né? Então, o Leandro banca a operação, levando a sua marca, o seu produto, o seu posicionamento, criando a história do negócio. Então, crescemos muito, construindo, claro, sempre construído com pessoas que foram me ajudando fundamentais para essa estrutura. Então, surge a oportunidade que foi o grande boom da canaça, foi em pandemia, tá? Mas um momento muito doloroso, muito pesado para mim, porque envolveu questões familiares. Eu tive que interromper o meu casamento, a minha família, porque sentei com a minha esposa e falei, temos 2 filhos, mas eu preciso te falar que o meu compromisso ele encerra aqui no sentido de como marido, esposo, eu não consigo mais seguir pelo que eu estou criando, pelo sonho que eu estou tendo. Então, fui muito transparente, mas eu falo que o homem tem que ter culhão, tem que ser macho, de ter essa postura, de chegar e falar, de hoje em diante eu não volto mais para casa. Então, a dor, cara, que eu sentia em estar levando isso para ela. Isso em nome do teu sonho, dos negócios? Em nome dos meus sonhos, cara. Então eu tive que abrir, né? Sofro as consequências com isso, que eu acho que, claro, família é a minha base de tudo hoje. E hoje Deus conseguiu fazer com que eu tivesse uma boa relação com ela, né? Hoje eu falo que eu tenho uma relação muito melhor do que como esposo, então ela soube entender, só o tempo trouxe isso para ambas as partes. Tenho 2 filhos maravilhosos. Como que é o nome? É o Enzo e o Luca, né? Então o Enzo vai fazer 11 anos, o Luca 9. São pessoas que vibram com a trajetória do pai e da mãe, né? A gente conseguiu trazer conosco que eles não tinham culpa dessa relação. Sim. Né? Então, isso é muito difícil a gente falar disso, que dói, mas a gente entendeu que a gente tinha que seguir os nossos caminhos separados, só que juntos, porque a gente tinha 2 joias raras para cuidar, né? E deixar um legado, uma mensagem. E eu consegui, cara, trazer eles para junto de mim, né? Sabendo que eu sou um homem de referência na vida deles, uma pessoa que tem muita seriedade, trata os negócios com cordialidade, sabe tratar as pessoas, sabe mostrar para eles qual o sentido da vida mesmo, o valor que custa, o que é o dinheiro, o que é criar um negócio. Que verdadeiramente são valores para a vida, né? Exatamente. E vai além da grana. Né? Exatamente. Então, falou, o que vale é o ser. O papai quer deixar para vocês a pessoa que ele criou, a mensagem de estar bem posicionado, de levar conhecimento para outras pessoas, de poder ensinar outras pessoas, criar coisas que possam tracionar e gerar valor no mercado. Então eu trago tudo isso, né, inserido na minha cultura, na minha criação. Né, fui criado pela minha avó junto com a minha mãe e meus pais, mas minha avó que estava ali no dia a dia, deixou o recado, né? Levei muita cintada nas costas. Hoje não pode mais bater em criança, tá doido, mas eu ainda sou a favor do cinto. Então, foram momentos difíceis, então eu tive que romper essa barreira, né, do meu momento, Leandro, casamento ali, e tudo certo, seguir. Né? Hoje dou tudo que eu posso para eles também, né? Sempre estou tentando. Então, tem mais essa dor de ter o cuidado com os filhos, com a empresa, com tudo mais. Então, a gente cresceu ali, surgiu, né? Quando eu falo que foi o momento mais difícil, quando os produtores se juntaram nessa loja que eu tenho lá em Itamberaí. Falei, Leandro, nós precisamos de um cara aqui de pulso firme que possa fazer um armazém para nós, porque nós
nós temos esse déficit de armazenagem na região. Uma carência. Exatamente. Falei, cara, como é que eu vou criar um armazém se eu nunca descontei um título no banco, eu não tenho um relacionamento? Os caras de banco chegavam lá dentro da minha porta, eu botava para correr, porque eu entendia que banco só queria cobrar juros e sugar o meu dinheiro. Enquanto eu tinha dinheiro aplicado, eles queriam me emprestar, mas eu falei, arranca o dinheiro do banco e pede o crédito. Tá, isso era a minha cabeça anterior, né? Sim. Hoje, sou muito grato pelas empresas que a gente tem, que fomentam o nosso negócio, né, na parte financeira. Temos grandes parceiros, bancos parceiros que tracionaram o nosso projeto. Então, juntou os produtores ali naquela mesa, uma mesa como essa, e beleza, vocês querem armazém? Então tá, então vamos fazer aqui a contrapartida de cada um, o que vocês podem trazer também para me ajudar, né, a trazer essa ferramenta para vocês. Vamos começar. Onde vai ser a área do armazém? Cara, todo mundo se levantou. Ninguém quis doar nada. Ninguém... tem que mexer no bolso. Cara, vamos embora. Aí, cara, eu fiquei... beleza, vocês querem armazém, mas e aí? Leandro, faz aí para nós só queremos usar lá. Eu falei, cara, não, mas tá errado isso aí, né? Então, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, as pessoas são engraçadas, né? Elas querem as coisas, mas não trazem a solução e nem querem dar a mão. E engraçado... fazendo um paralelo, que eu já tinha esse projeto, né, de tudo que eu vou falar aqui, que a gente criou, que é uma grande indústria, eu tinha esse projeto na cabeça e eu comecei a andar em outras regiões, levando isso para dentro de prefeituras, acessando vereadores. Cara, quando eu chegava, o cara falava, não, eu quero que você venha desenvolver, gerar emprego na minha região, eu vou te dar uma área. Cara, chegava, o cara queria me dar uma área do lado do cemitério. Eu falei, cara, mas... eu gosto de vizinho desse, eu gosto desse tipo de vizinho. Não faz barulho. Não faz barulho, não incomoda. Mas você concorda comigo? Onde que eu vou crescer aqui, cara? O posicionamento da marca. Como é que eu vou chamar meu cliente aqui, cara? Que é um ambiente de respeito, sim. Né? Quantas vidas estão aqui debaixo da terra e, cara, não vai ficar legal. Né? Obrigado. É aí que tem. Direcionei esse projeto para uma outra região. Cara, eu cheguei lá, era do lado do lixão. Falei, cara, então eu já vi que aquela dor do produtor, o outro queria me pôr do lado do cemitério, o outro queria me pôr do lado do lixão. Falei, cara, quer saber? Você já nunca gostou de pedir nada, porque eu acho que a conquista é o fator principal do nosso negócio. Então, tudo que você conquista, você dá mais valor, você tem aquela percepção, aquele peso, foi, cara, aqui, né, derramei lágrimas, aqui eu derramei suor, então eu já tinha isso enraizado, mas eu queria uma oportunidade de sentir, porque eu via que muitas indústrias eram fomentadas por leis, por incentivos fiscais, por região que o cara, não, você vem para cá fomentar, eu vou te dar um terreno, cara, porque é caro hoje você adquirir ainda mais quando está começando. Ainda mais quando está começando e quando você fala que vai criar uma planta industrial, o cara quer sangrar o negócio, né? E como eu queria estar bem posicionado, era beira de pista, rodovia, esquina, sempre era mais caro. Então o Leandro veio com esse posicionamento. Então em 2020 surgiu a oportunidade, porque esses produtores me aguçaram, me tiraram da caixa, me provocaram, não quiseram ajudar, mas enfim, beleza. Me ajudaram. Ativou o gatilho, né? Exatamente, eu comecei a olhar. E como veio logo o princípio da pandemia, eu falei, cara, vai ser agora, porque eu sei que os custos vão estar mais elevados, cara, mas foda-se, desculpa a palavra, mas relaxa, o time é agora. O time é agora, porque eu sei que as pessoas vão bloquear, as pessoas vão começar a sentar para olhar custo, não sei o quê, e eu vou ter que entrar, cara, porque eu digo que o empreendedor ele tem que ter coragem, né? Se der errado, a gente corrige a rota e começa de novo. Eu começaria tudo de novo se o meu projeto hoje desse errado, mas sempre sendo transparente, com o pé no chão. Então, resumindo, apareceu a oportunidade, um produtor foi lá, me pegou, me levou numa área. Eu falei, cara, eu passo aqui todos os dias, não enxergava isso aqui, desci na área, senti a presença de Deus. Eu tenho muito essa percepção de me conectar com as coisas, da energia de estar aqui, entendeu? Então, onde eu sei aonde me cabe, aonde que a minha presença não é bem-vinda. Então, eu sinto isso, né? Então, eu senti muito bem quando ele me levou naquele local, que é a planta que você conseguiu ver, e realmente ela é disruptiva no mercado. Ela não é a maior, mas eu acho que é uma das mais tecnificadas, mais bem alocadas, bonita, enfim. Criei comprei essa planta, e você sabe, eu sou muito, não vou dizer a palavra marqueteiro, que eu acho que tem um peso, mas... Audacioso. Audacioso, e falei, cara, eu fui lá,
Primeiro, eu nem tinha dinheiro para construir aquilo. Já mandei uma patrola, mandei rapaz isso aqui. Em breve, futuras instalações do Grupo Canastra. Rapaz, que me ligou de grandes empresários das indústrias, que os caras ficam com medo ali de o que esse cara vai fazer? É um possível concorrente? O que esse cara vai criar? Gera uma ameaça. Né? Gera uma ameaça, né? As pessoas começam a sair da zona de conforto, né? A gente é assim também, né? Então, tracionou nosso negócio para que as outras pessoas pudessem. Vamos procurar esse canastra, o que vai ser ali? Cara, e nisso foram me trazendo pessoas, empreiteiras, empresas construtoras de câmara fria, de armazém, aonde eu apresentasse o meu projeto e que eu passasse a confiança de conseguir o crédito, de ter prazo de pagamento daquilo ali, 100 meses. Tem fornecedores que eu tenho, para falar que não é no fio do bigode, é um papel com poucas linhas, você deve isso. Pessoas que me viram uma vez, que conheceram a minha história e que me deram a confiança. Então eu digo, o passo que a gente só cresce com pessoas que, a partir do momento que confiam no seu projeto, que vê a viabilidade daquilo, deposita todas as fichas para você prosperar. Então eu consegui fazer esse movimento, um simples movimento de limpar uma área, bem posicionado, cercar aquilo ali já com muito capricho, numa região próxima a uma metrópole, que é Goiânia, uma capital, uma via duplicada, uma via que liga ao Mato Grosso. Então, assim, ali transita, né? Tudo foi estudado, né, para essa posição. Pior que não foi estudado. Nada foi estudado. E eu vou te contar aqui rapidamente como é que surgiu o maior valor financeiro desse projeto, né, além da área, porque eu tinha o dinheiro da área, sim, mesmo que parcelado, né? Era pagamentos mensais, mas tudo foi pago no primeiro ano. E sempre na minha vida foi assim, cara, eu vou construir primeiro o heliponto, mas depois eu compro o helicóptero. Então eu sempre deixava alguma coisa para me aguçar. Sim. Quantas vezes, na época de criança, eu comprava a roda da bicicleta, a cataca da bicicleta, para depois montar a bicicleta? Porque eu sabia que aquilo ali ia me fomentar. Quantas vezes eu entrei manter o foco e despertar o desejo. Quantas vezes eu tinha vontade de ter um carro importado, eu ia lá na concessionária, entrava, sentia aquele momento de experiência, eu andava no carro para falar, cara, isso aqui é legal, isso aqui traz o progresso. Então, eu estava na minha loja de Silvânia, de repente aparece um... Cara, vou, Leandro, bom, tudo bem, eu sou o novo gerente aqui do banco tal. Beleza, eu te falei que eu era contra movimentos bancários, porque eu tinha o meu capital de comprar minha semente, de vender. Aí ele falou assim, você não está precisando de nada aí não, vamos fazer um limite de crédito, vamos melhorar o seu relacionamento com o banco. Eu falei, cara, eu tenho um projeto na minha cabeça. De quanto? Eu falei, 44 milhões. O cara olhou para mim, falou, porra, não, você tem um projeto para me mostrar? Eu falei, tem, entra aqui na minha sala. Ele entrou na minha sala, arranquei a folha da impressora, risquei na caneta, falei aqui, tem 3 silos do armazém, aqui é um ABS, aqui é um câmara fria, o projeto é esse aqui. Aí ele olhou pra mim e falou, cara... não é possível, velho. Falei, cara, você é muito doidão, você é muito louco. Aí ele falou assim, Leandro, mas deixa eu te falar, você realmente tem essa vontade de fazer isso? Eu falei, cara, eu tenho, mas como é que eu vou fazer isso aqui se eu não tenho, ainda não construí um patrimônio, não tenho as garantias ideais para passar isso pro banco? Por isso que eu tenho meu dinheiro para girar e tá tudo certo, eu vou fazendo isso à medida. Eu falei, cara, não, tem um jeito de tracionar esse negócio. Você vai fazer o projeto de viabilidade disso aí? Você tem onde faz? Eu falei, eu tenho. Tem pessoas que conseguem. Então, enfia a cara nisso aí. Você vê um cara que nem me conhecia. Eu muito menos ele. Né? Trouxe aquela energia igual a gente tem aqui. Falei, cara, esse cara... Eu falei, esse cara vai fazer acontecer mesmo. 2 dias depois, ele estava ali me perguntando, preciso do projeto, não sei o quê. Não. Você via que tinha vontade do negócio acontecer. Levei isso no meio tempo, fiz esse projeto de viabilidade, chamei o meu pai, que tinha... vendido a empresa dele há pouco tempo, ele já tinha uma experiência nesse ramo, né, de sementes e tudo. Falei, pai, estou fazendo um projeto assim. Ele falou, você está ficando doido. Você sabe das dificuldades que eu enfrentei, eu nunca consegui tirar 1 milhão no banco. Você sabe de tudo, cara. Você vai fazer outra coisa. Eu falei, cara, mas não é possível. De novo, uma pancada de escutar, porque eu escuto muito meus pais, né? Escuto muito a minha mãe, escuto muito meu pai. Mas eu que tomo a minha decisão. Né? Eu reúno aquilo que foi importante mesmo, se tiver a coragem de fazer um negócio. Resumindo, em 1 mês, mandei, o banco aprovou o projeto, né? Então, ele na época era a linha do FCO, Fundo Centro-Oeste, né? com subsídio,
prazo de carência, 2 anos para pagar, com 15 anos total, com a taxa bem baixa, isso na pandemia. Então eu falei, cara, plena pandemia, mesmo que o aço esteja mais caro e tal, fiz uma pesquisa de mercado, consegui trazer os melhores, com custo-benefício melhor, com prazo maior, e fazer com que os 44 milhões, o banco me pôs 22 na mão, se eu não me engano, com 15 anos, falei, cara, aqui tá beleza, dá para pagar, e eu vou tracionar o meu negócio a velocidade power. Agora. Vou para cima. E então a gente adquiriu a área, consegui ter esse valor do banco, claro, tive que chamar, aí volto de novo nos meus pais, falou, meu projeto é esse, eu tenho muita vontade que vocês, como pais e experiência do negócio, a minha mãe já vinha de banco há muitos anos, né, onde a gente vai chegar nela agora, que você me perguntou, onde a Selma entra, né, eu falo que tem a Selma, a mãe e a sócia, né, então são 3 pessoas ali, que a gente, são 3 personas que a gente, né, tem uns momentos que a gente trata cada coisa num propósito. Então, chamei eles, meu pai meio com todas as pancadas, falou, não quero entrar nesse movimento, e minha mãe, eles já tinham um processo, já estavam separados, né, também, sim. Então foi mais uma dor também, que nesse meio momento de pandemia, a separação deles, a separação minha em casa, sim. A minha mãe também teve os problemas de saúde dela, que se eu for falar aqui, a gente vai ficar aqui horas falando. Então foram vários impactos. E eu falei, cara, eu preciso resgatar isso comigo, porque família é muito importante. Eu tenho 2 pessoas que, né, desbravaram, me deram essa educação e essa postura de conseguir não desistir, de seguir. Eu preciso deles comigo. E como meu pai estava fazendo essa venda da empresa na época, um valor baixo pelo negócio, a minha mãe foi uma pessoa tão intuitiva, falou, Nair, a única coisa que nós temos hoje é isso aqui. E se nós dividirmos esse valor, no máximo que você vai comprar uma colheitadeira, isso aí vai virar sucata. E eu também não vou resolver minha vida com nada disso aqui. Agora, se você entender e ter a confiança no seu filho, do projeto que ele está construindo, nós podemos fazer esse X virar 10X. E não é pelo valor também, não. Acho que a gente tem que ter uma segurança, mas é comprar um sonho de um filho. Então, isso aí me emociona, porque a minha mãe entra nesse momento, onde ela entende que eu tinha capacidade, o projeto tinha viabilidade, ela depositou todas as fichas na minha mão, juntamente com o meu pai também, né? Então, o pouco que eles tinham, eles colocaram na minha mão. E você imagina a minha responsabilidade de fazer com que aquilo, né, às vezes nem multiplicasse, mas que permanecesse. Né? Eu nem estava pensando em multiplicar muito não, mas construir aquilo como uma base, uma futura herança de um patrimônio ali alocado, um investimento. Mas e se tudo desse errado? Né? Então, hoje eu não penso assim, eu acho que a gente tem um caminho, é só ir para frente, a gente tem que organizar muita coisa, pé no chão, né, estar com bons parceiros como você. Mas a minha mãe entra nesse momento, cara, me dando força, um momento de crescimento, me dando confiança, pegando a minha mão, e digo que ela tracionou o meu negócio de uma certa forma, com o carisma que ela tem, o entendimento que ela tem, a sabedoria de saber lidar com pessoas, porque hoje ela gerencia a parte do recurso humanos, o administrativo em si, atua hoje fortemente, a parte do RH, se capacitando, cara. Uma pessoa que vai fazer 70 anos de idade, poderia estar viajando com as amigas, usufruindo do que construiu lá atrás, não, mas ela depositou todas as fichas no meu sonho, né? No sonho que eu digo que eu construo para a minha família, né? Porque hoje eu tenho uma irmã também que soma dentro de outros negócios que nós temos também. Legal. Então, aquilo ali também vai ser um patrimônio no qual ela vai estar encaixada, os meus filhos, as minhas sobrinhas, né? A gente falou muito isso sobre sucessão familiar. Isso. Eu não sofro com isso, porém, se a gente puder fazer o mínimo possível para que os nossos, né, entes queridos possam fazer parte desse sonho, seria muito bacana. Mas se não for também o momento deles, não for o que eles querem para a vida deles, está tudo certo. Okay. Eu preciso entender que eu construí aquilo porque eu quero, porque eu tinha um propósito, quero usufruir desse crescimento, desse momento, para ter a minha qualidade de vida também,
E se chegar lá no momento de ter a sucessão ou não, tá tudo certo também. Seria ótimo. Mas a minha mãe vem para organizar esses pilares, né, de tão forma, tão magnífica, assim, que eu digo que a gente não tinha um modelo de gestão de RH, a gente não tinha um nível gerencial, nós estamos muito aquém ainda, mas a gente não tinha as diretrizes. Então ela foi buscar os processos, eu também com minha... Se preparar, né? Com toda a minha leiguice também, o caos, o crescimento e o caos te traz a reagir, a sair da zona de conforto. Te força a fazer isso. Então, né? esse momento que a gente está vivendo do crescimento, onde a gente sai de um faturamento de 20 milhões, chegando a quase meio bi, gosto de deixar bem claro para quem hoje empreende, faturamento para mim é vaidade. Sim. O que vale é a linha final, sim, é o core do negócio, é o que está dando de rentabilidade. Mas, num certo momento, ele foi importante para você ser enxergado. Um parâmetro, saber como você está na linha do tempo. Né? Ninguém quer vir te visitar com um faturamento baixo, os bancos te olham de uma certa forma diferente. Então, se puder ter faturamento e lucro, é o essencial. Mas se tiver faturamento, você pode ter um faturamento mais baixo, mas desde que esteja com a margem EBITDA ali satisfatória para o seu negócio prosperar e crescer. Então, ela veio para organizar isso, trazer os indicadores e cuidar de pessoas. Nós somos uma empresa que preocupa muito com as pessoas. E eu só entendi que a Canastra está onde está e vai chegar onde quer, porque cuida de pessoas, traz as melhores, igual eu te falei. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Cara, eu tenho que estar numa mesa com pessoas melhores do que eu. Isso aí. Então, se eu estiver numa mesa onde eu seja o melhor, o maior, cara, tá errado. Eu preciso sentar igual nós sentamos. Cara, tanto que eu aprendi ontem, apanhei e vi que eu estou muito longe de chegar onde eu quero e vou voltar para casa fazendo um regaço, no bom sentido, de organizar muita coisa, de motivar certas pessoas, de motivar a diretoria, de trazer inovação, de saber o que está acontecendo, né? Então, ela entrou para gerir esse processo. Então, a gente se respeita muito, ela tem uma confiança no meu poder de gerar valor dentro do nosso negócio, né? Eu falo que, ela fala muito para mim, fala, Leandro, o nosso negócio é porque você põe a cara e hoje o mercado quer assim, quer empresas que têm dono, que tem cara, que tem culhão para resolver problema, que as pessoas sabem aonde honrar onde sabe correr e resolver o problema rápido. Sim. Que eu digo, produto sem cara não vende. Né? Nós temos um exemplo lá que é o João Adib também, que é um grande empresário que fala, produto sem cara não vende. Né? Quem que é a cara do negócio? É ele, é visitando farmácia, é o cara pegando na mão, é dando crédito. Você entendeu? Ele entendeu quem são os clientes dele, dentro do negócio dele. Ele falou um negócio legal esse dia que ele entendeu o momento de crise no negócio e como ele cresceu. Ele falou, cara, não, eu vou te trazer o produto, depois que você vender, você me paga. Ele conseguiu trazer uma ferramenta que o cara ficasse confortável e pudesse abraçar o negócio dele. Então, o nosso negócio é dessa forma. Eu ponho na cara nas redes sociais, sempre trazendo inovação, sempre trazendo tecnologia, né? Criando um personagem, né? de resiliência, de força, né? De superação. Está sempre trazendo novos negócios, dinheiro novo para o nosso negócio. Né? Eu gosto de estar toda semana e falar, cara, o que nós vamos mostrar de novo no nosso negócio? Aí esse dia a menina do Mar falou, nós trocamos a pia do banheiro, você quer mostrar? Eu falei, vamos mostrar essa porra. Você entendeu? É a torneira que joga os guichos aqui, assim, cara, é criar, é ter frequência, ter constância no nosso processo. E essa constância eu acho que vem da disciplina, Leandro, e assim, a gente já caminhando aqui, né, para fechar esse bate-papo nosso, essa constância que você fala, que vem da disciplina, que vem de outra palavra que você trouxe, que é a resiliência. Eu acho que isso marca a sua trajetória, da sua família e do seu legado, da empresa que você constrói assim. E para finalizar, cara, eu queria muito que você pudesse deixar uma mensagem para a galera mais jovem que em vários momentos atravessam as dificuldades da vida. Sim. Você atravessou algumas delas, sim, sejam elas familiares, financeiras, sim, e o tempo inteiro se reinventa, se reconstrói nisso tudo, né? Eu costumo dizer que a vida não oferece atalhos, né? O processo de construção do caráter, né? Forjar essa personalidade é um processo de lapidação, né, diária. O que você deixaria de mensagem, Leandro, para atingir o máximo de pessoas possíveis, assim, né, inspirado aí no que você
é no que você constrói. Eu acho que sem muito jabá aqui, né, eu acho que eu tenho que deixar uma mensagem que só existe um caminho. É o caminho da verdade. É o caminho da transparência. Você falou da resiliência, levantar todos os dias e saber que você tem os leões para domar, as antas para desviar, e tá tudo certo, cara. A gente que empreende, que cria alguma coisa, a gente tem que ter esse poder do enfrentamento. Sim. Acho que o mais difícil é a pessoa criar. Fala, cara, como eu vou lidar com esse problema? Como eu vou resolver esse problema? Né? Resolver problemas é o nosso desafio de quem empreende. Então, a mensagem que eu deixo, cara, é a coragem. Primeira coisa, eu digo que eu sou uma pessoa que eu acho que tinha que ter uma palavra além de coragem, porque eu desafiei os mais altos percalços que podia acontecer dentro de um processo, né? E desafiei a própria natureza de querer avançar, cara. Eu vim do nada, né? Eu posso dizer que não construí muita coisa, mas eu estou conseguindo construir uma história, né? Uma marca com pessoas que me sustentam, me dão um braço para isso. Mas é coragem, é resiliência, é cuidar da mente, cuidar do corpo, ter uma família que te apoia ali, né? Sempre trazendo aquele conforto, né? Você está no caminho certo, trazendo direcionamento, né? Estar sempre envolvido com pessoas melhores, né, do que a gente, né? Que você me falou para mim ontem, você falou... se você está sentado na mesa com 4 idiotas, você é o 5º idiota. Exatamente. Então, é essa mensagem, cara. Não tem um manual para tocar a vida da gente, né? Sim. Cada um tem um posicionamento, cada um tem o tanto que merece, ou o tanto que precisa, ou o tanto que quer conquistar. Não tem cada um cria o seu, né, o seu modelo de negócio. Mas a mensagem, cara, é transpiração, é vontade de fazer o negócio acontecer, de criar uma marca. Hoje eu falo, cara, o financeiro é o último que eu estou olhando. Claro, você precisa dele para sobreviver, mas a gente vive com muito pouco. Sim. A gente não tem tempo nem para gastar, às vezes, o que a gente ganha. Então a gente quer trazer, primeiramente, estudo para os nossos filhos, conforto para a nossa família, para o nosso lar, né? Nos blindar disso aí, trazer segurança também. Mas fora isso, cara, a gente está trazendo algo para o mercado. Hoje eu sou uma pessoa que me capacito para poder inspirar pessoas. Sim. Né? O bacana, se eu puder unir a minha história... Seu propósito, né? Com fazer isso que vire rentabilidade, ótimo, mas se não, eu estou ajudando pessoas, eu estou inspirando pessoas, eu trago nas minhas redes sociais mensagem todos os dias, né? Falei, cara, você me fez levantar da cama hoje, você me fez eu voltar para o meu negócio, você me fez voltar a estudar. Isso não tem preço, cara, eu não estou ganhando nada com isso. Que mas legal, eu sabia que eu pude salvar algumas vidas, algumas coisas. Falei, cara, eu estava no caos, eu vi uma mensagem que você me falou hoje, ouvi um movimento que você fez hoje, cara, obrigado por ter feito isso. Um simples ato que eu falei, ou eu fiz, ou a pessoa acompanhou, né? E o meu próprio crescimento. Eu falo que eu entro na empresa todos os dias como se fosse a última vez, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dinheiro troca de mão, o poder troca de mão. Hoje a gente está, a gente não é. Hoje a gente está. Hoje eu estou, Leandro, na frente da Canastra. Pode ser que amanhã não. A gente não sabe, infelizmente, né? A gente tem que pensar sempre também num possível problema à frente. E se eu perdesse o meu negócio hoje? Como é que eu voltaria a organizar isso? O que eu ia fazer? Num problema de vamos supor, vai quebrar, a empresa vai quebrar. Como é que eu ia ajustar isso? Então a gente tem que sempre pensar no caos também, nos pontos negativos. Então, os elogios, que eu gosto de falar também, os elogios, a gente escuta muito elogios, mas eu gosto muito mais dos desafios de escutar as críticas. Sim. Né? Aquele negócio, crítica construtiva, cara, não interessa. Da forma que ela vem, ou se é positiva ou negativa, aquilo eu absorvo e trago e falo, cara, realmente eu preciso melhorar ou não. Então o elogio, ele entra aqui, sai aqui, isso é bom para saber que você está na direção, mas a crítica, ela me move muito mais e me conduz mais aos acertos. Então a mensagem é essa, cara, coragem, resiliência, persista, né? Tenha pé no chão, tenha embasamento no que você vai fazer, né? Que realmente você quer, e tome muito cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele te dá. Agora, cabe a você saber se você vai dar conta de sustentar esse negócio. Fantástico, fantástico, Leandro. Eu já tinha dito isso e reforço aqui.
a tua postura ela é um negócio que realmente inspira muitas pessoas. Eu acho que quando você mostra a tua rotina, você inspira outras pessoas. E eu acho que, além dos negócios e das cifras, né, nós temos essa característica aí de realmente de deixar um legado, né? Eu acho que é esse o propósito que nos une, né? Como a gente costuma dizer aqui, a gente não troca dinheiro por embalagem. Da mesma maneira que você não está entregando semente pura e simplesmente, então você está construindo muita coisa junto. E eu quero te agradecer muito aí por ter aceitado trocar essa ideia com a gente. Eu acho que hoje a galera que está acompanhando o podcast teve a oportunidade de conhecer um cara de verdade, genuinamente emocionado ao passar pelos desafios da vida. E eu acho que essa é a visão do expert que nós tivemos aqui hoje nessa mesa, tá? Um expert na vida, na resiliência, na capacidade de lidar com os problemas. E que eu acho que para os dias atuais é muito do que nós precisamos reforçar, né, para as pessoas seguirem se lapidando, né? As dificuldades elas vão aparecer. Sim. E aí é onde mora a capacidade de você lidar com isso. Não tem um mundo encantado, apesar de em alguns momentos na rede social, né, você olhar ao redor parece que está tudo muito certo, né? Não tem perrengue, né? Eu acho que fazer esse fechamento, ninguém quer ver a roupa amassada, igual eu disse aqui, ninguém quer ver o pacote de bolacha esfarinhado. Então, mas assim, acontece. Não, acontece. Faz parte. Então, assim, eu acho que se a gente pudesse mostrar os nossos perrengues do dia a dia, Sim. é o que eu quero trazer isso também. Aí. Eu estava falando. Cara, para me levantar às 4 da manhã, eu tô lá, tem sono também, né? Sono, cansado, dor nas costas, a coluna entortada, cheio de problema na cabeça. Então, mostrar aquilo, às vezes você escorrega, cai o elevador e você fica preso. Então tem vários. Você chega no quarto do hotel, não consegue entrar. O chuveiro, a água é fria. Então, assim, cara. A galera pensa que só dá tudo certo. Né? Porque assim, a gente só mostra ali as coisas boas, porque é o que a gente quer levar, né? São coisas boas aí. E a gente absorve o que é ruim, transforma isso em exemplos que a gente está dando aqui, mas a gente acaba não mostrando, né? Então, tem esse lado aí também que... Mas para fechar, eu agradeço, cara. Foram 2 dias que eu acho que eu aprendi, assim... nem num curso aí que a gente estava conversando aí, pagando caro, eu não teria captado muita coisa. E se eu não tivesse vivendo essa dor... né, deixei para vir num momento muito especial na minha vida. Deus não erra, cara. A dor do crescimento, onde eu pude entender aqui e assimilar muito mais e sempre ligar na minha dor com o crescimento junto de vocês também, que foi também, né, de pandemia para cá, cresceu, sei lá, 300%, né, com mais alto nível de tecnologia, né, e foi muito bom. Não mudou muito o meu conceito de vocês, porque eu acho que são pessoas, pelo posicionamento que vocês têm com a Canaça, o produto que vocês entregam é um produto totalmente diferente também, que tem o seu valor. Sim. Mas eu pude entender que é muito mais além que bag, né? Tem tecnologia embarcada, 3 mil funcionários ali em todo um processo, e vocês vão desde da matéria-prima produzindo, né, todos os componentes que formam os tecidos, as linhas, as alças, que eu achei o bacana, e sei que isso é um outro negócio de vocês também, né? O lado alimentício que eu não sabia, com toda as suas normas, toda a burocracia, toda a parte de cuidado, de higiene e ambiental. Então eu vou levar isso muito, pode ter certeza que semana que vem você vai me ligar, cara, o que você mudou aí, o que você fez aí? Com certeza. Conte com a gente, vou levar muita coisa comigo, e fica o convite para estar com a gente lá, mesmo que às vezes não agregamos muita coisa pelo que eu aprendi aqui, né? Eu muito mais tenho a levar do que vocês, ao contrário. Então, foi um momento muito bacana para mim. Cara, eu costumo dizer, Leandro, que só aprende quem está disposto a evoluir, né? Quem está disposto a escutar. E você é uma troca, a gente também aprende muito com o teu posicionamento, com a tua empresa. Eu acho que esses dias aqui, como a gente falou, ele é um benchmark, a gente está trocando experiências, então as portas estão abertas. Eu acho que mais do que o podcast aqui, que meio que simboliza o que nós construímos aí ao longo dessa parceria desses dias aqui. Então, é só agradecer mesmo, cara, por você ter vindo aí. Não, e assim, continue com esse projeto, cara. Gostei muito da estrutura. Gostou? Vou levar, eu achei que eu era bem munido de tecnologia. Parabéns para toda a equipe. Produção aí. Produção maravilhosa aí. Vocês capricham aí, né? Na pele, para não ficar enrugado, mostrar. Vocês tiram a fase que eu estava chorando, mas enfim. Queria que vocês perpetuassem com esse projeto, cara, trazendo grandes empresários, pessoas que comunam da mesma cultura que vocês. Sim.
a mesma necessidade de estar, né, levando valor, agregando valor dentro do seu negócio. Então, e contando histórias, cara, porque eu falo que a gente não começa as coisas. Quando você vê um grande empresário, cara, você pode olhar para ele ali que existe a cicatriz, existe uma luta, né? Geralmente eu entendi que existe um tempo para atingir isso, né? Não adianta você olhar um cara com 28 anos que, cara, não tem tempo para construir algo a não ser o tempo mesmo, né? A rotina, o dia a dia. Então, assim, eu falo que traga isso mais, né, para a rede social de vocês. Eu vejo que vocês vêm fazendo um trabalho de brand, de marca, né, de posicionamento fantástico, que a identidade visual ficou perfeita, entendeu? Eu fiquei com vontade até de mudar as minhas cores também, mas acho que o tom aí, o preto com o amarelo, comunicou muito bem. Então vocês vêm numa disrupção também com as empresas que também fazem o mesmo produto que vocês. Então vocês vejam que vocês estão bem à frente disso aí. E continue levando histórias, levando propósito para as pessoas que veem que existe, além de bags, existem pessoas, existem, como se diz, a vontade de criar novos produtos, desenvolver e fomentar toda essa cadeia aí do ramo alimentício, do agro, né, de levar. Vocês são os principais meios né, que levam, né, o alimento, levam a semente, então vocês são um meio de armazenagem e locomoção desse produto. Né? Sem isso a gente não chega também na propriedade, né? Então, missão dada é missão cumprida, cara. E já fica aí o convite, porque a galera talvez não conheça a trajetória do Leandro Canassa também, passa por histórias musicais, mas eu acho que vai ficar para outro episódio aí. Eu vou trazer ele aqui de novo com a viola, Leandrão. A gente ia ficar com 3 horas aqui falando, eu vi que você estava com pressa. Obrigado, meu irmão. Parabéns e tamo junto, cara. Obrigado mesmo. Obrigado aí por poder dar esse espaço para a gente contar esse pequeno tempo de construção aí, né? Que eu acho que eu tenho muito ainda a construir, a aprender e trazer muito mais coisa para as pessoas, né? Eu tinha um negócio comigo que eu falei, cara, será que eu vou contar essa história a vida inteira da portinha? Cara, mas é uma história. A história, ela não se acaba. Isso. Ela tem um começo, ela tem um fim, né? E eu espero não estar contando o fim disso. Eu espero que as pessoas Novos capítulos virão, né? Novos capítulos virão, né? Vão surgir vários outros construções, criações de novos projetos, enfim. Mas eu quero que isso seja um legado, que às vezes os meus filhos, às vezes eu não invida mais aqui, eles estejam contando. Meu pai tinha uma portinha, porque eu comecei a ver outros empresários. Falei, cara, será que esse cara vai contar a mesma história chata a vida inteira? E eu pensei contando, o cara vai me chamar para um conto. Falei, cara, eu já conheço essa história, mas à medida que os meses vão passando, a gente vai incrementando mais coisas, né, desenvolvendo mais, tendo mais perrengues, amadurecendo mais o projeto. Mas é a história, cara. A história, você escreve o livro e ele vai estar sempre ali para ser lido. Ninguém apaga, inspirar as pessoas, ninguém apaga. É isso aí. Então é isso. Tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado, estamos juntos aí. Valeu, galera. Fala Expert de hoje. Um abraço para vocês.